Experimentos científicos mais assustadores da história. A ciência sempre esteve em busca de respostas para os maiores mistérios do mundo, mas ao longo da história, algumas experiências foram longe demais. Testes polêmicos, métodos questionáveis e resultados inesperados marcaram alguns dos experimentos mais malucos já realizados. Hoje, você vai conhecer histórias que parecem ficção, mas são absolutamente reais. De cientistas tentando transformar gatos em telefones, até testes psicológicos que revelaram o lado sombrio da mente humana. Se prepare, porque algumas dessas experiências são difíceis de acreditar. Nos anos 1960, o psicólogo Stanley Milgram conduziu um dos experimentos mais assustadores da psicologia. Ele queria testar até onde as pessoas obedeceriam ordens, mesmo quando significava machucar alguém. Os voluntários eram instruídos a aplicar choques elétricos cada vez mais fortes em outra pessoa sempre que ela errasse uma resposta. O que eles não sabiam era que os choques eram falsos e a vítima estava apenas fingindo sentir dor. O resultado? A maioria das pessoas continuou aplicando os choques, mesmo ouvindo gritos de dor e pedidos para parar, apenas porque uma autoridade mandou. O estudo revelou um lado assustador da obediência humana e ajudou a explicar como regimes autoritários conseguem convencer pessoas comuns a cometer atrocidades. Você já imaginou usar um gato como telefone? Pois bem, em 1929, 2 cientistas americanos decidiram testar se era possível transmitir sons através dos nervos auditivos de um gato. O experimento consistia em cortar os nervos auditivos do animal e conectá-los a um transmissor. O pior, de alguma forma a experiência funcionou. Eles conseguiram transformar o pobre gato em um receptor de som, provando que os sinais elétricos do ouvido podiam ser manipulados. Felizmente, essa ideia nunca foi levada adiante, mas continua sendo um dos experimentos mais bizarros da história da ciência. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos estavam dispostos a tentar qualquer coisa para vencer a União Soviética, até mesmo explorar poderes paranormais. O projeto Stargate foi uma tentativa do governo americano de treinar soldados para usar telepatia, prever o futuro e até enxergar alvos inimigos à distância. Agentes eram submetidos a testes para tentar descobrir informações secretas, usando apenas o poder da mente. Apesar dos resultados inconsistentes, o programa durou mais de 20 anos antes de ser encerrado nos anos 1990. O mais assustador? Algumas pessoas envolvidas ainda acreditam que esses experimentos funcionavam. Joseph Mengele, o anjo da morte de Auschwitz, realizou alguns dos experimentos mais horrendos da história. Ele tinha uma obsessão por gêmeos e fazia testes brutais para tentar entender a genética humana. Alguns irmãos eram costurados para simular gêmeos siameses, enquanto outros eram expostos a doenças apenas para ver qual dos dois sobreviveria por mais tempo. Seu objetivo era criar uma raça pura e usar a ciência para manipular características humanas. Esses experimentos deixaram um legado sombrio e Mengele fugiu após a Segunda Guerra Mundial, nunca sendo capturado. Em 1971, o psicólogo Philip Zimbardo conduziu um estudo perturbador para entender como o poder afeta o comportamento humano. Ele transformou o porão de uma universidade em uma prisão improvisada e dividiu voluntários entre guardas e prisioneiros. O que era para ser um simples experimento psicológico, rapidamente se tornou um pesadelo. Em poucos dias, os guardas começaram a torturar e humilhar os prisioneiros, assumindo completamente o papel de opressores. A situação ficou tão fora de controle que Zimbardo precisou encerrar o estudo antes do previsto. Esse experimento provou como pessoas comuns podem se tornar cruéis quando recebem autoridade sobre os outros. Esse é um dos experimentos mais assustadores já relatados, mas ninguém sabe ao certo se realmente aconteceu. Diz a lenda que cientistas russos prenderam 5 prisioneiros em uma câmara lacrada e os forçaram a ficar acordados por semanas usando um gás experimental. No início, tudo parecia normal, mas depois de alguns dias, os participantes começaram a enlouquecer, arrancando a própria pele e até se atacando uns aos outros. Quando os cientistas abriram a câmara, encontraram apenas um sobrevivente que disse uma frase arrepiante: "Nós somos vocês. Nós somos a loucura que se esconde dentro de vocês."
Embora não haja provas de que esse experimento tenha acontecido, a história continua assombrando a internet até hoje. O governo dos Estados Unidos passou décadas tentando encontrar formas de controlar a mente humana. Durante os anos 1950 e 1960, a CIA realizou o projeto MKUltra, um programa secreto que envolvia o uso de drogas, hipnose e tortura psicológica para tentar criar superespiões ou manipular prisioneiros. Pessoas foram submetidas a experimentos brutais sem saber, incluindo doses altíssimas de LSD, para ver se poderiam ser controladas mentalmente. Muitas vítimas sofreram danos permanentes e algumas até morreram. O programa foi encerrado, mas parte dos documentos foi destruída, alimentando inúmeras teorias da conspiração. A ciência pode ser incrível, mas também pode ser assustadora. Esses experimentos mostram até onde a humanidade já foi para tentar desvendar os segredos da mente e do corpo. Alguns trouxeram avanços importantes, enquanto outros cruzaram a linha da ética e deixaram cicatrizes na história. Qual desses experimentos te deixou mais chocado? Conta pra gente nos comentários.